Olá, eu sou o professor Valmir De Angelis, aqui da aula de Linguagens e Mídia do Colégio Nova Época. Hoje, com a minha querida aluna Manuela Artesi e minha outra querida aluna, Maria Luísa Domingues. Esse é o primeiro episódio do CNEcast. Hoje nós receberemos a mantenedora do colégio, a Cristiane de Francesco, e a nossa diretora pedagógica, a Sueli Bonamo. Espero que vocês apreciem esse episódio com as minhas âncoras que são fixas do terceiro ano do ensino médio. Eu tô ficando por aqui. Boa entrevista, meninas. Obrigada. Oi, eu sou a Manuela. Oi, eu sou a Maria Luísa. E esse é o nosso primeiro CNEcast. Para começar, a gente tem uma presença da nossa querida diretora, Sueli. Enfim, acha que desde a sua época para cá, mudou muito o mercado de trabalho? Acho que ampliou o mercado de trabalho. São um número bem maior de escolas. Eu lembro que quando eu iniciei, eu fui para um colégio estadual e era em Cumbica. Eu trabalhava lá das 7 às 11, mas eu tinha que sair de casa às 5, porque era no quilômetro 216 da Dutra. Caramba! E hoje, já para você entrar numa escola estadual, você presta concurso e entra na área no bairro em que você escolhe. É por diretoria de ensino. Na minha época era no estado todo. Você poderia ir até para o interior, né? Sim. Em relação com a sua profissão, você começou como diretora ou não? Não. Primeiro eu comecei como professora. Professora. Numa escola particular, em educação infantil. Aí eu peguei uma turma de pré-escola. Fiquei nessa escola particular, que era uma escola israelita, por 5 anos. Aí a escola decretou falência. Aí eu estava grávida, tudo, né? Nasceu meu filho, mas eu fiquei 6 meses. E aí eu já tinha prestado concurso e fui chamada. E aí eu iniciei no estado. E depois eu me aposentei no estado com 50 anos. Né? Agora estou com 71, fiz domingo. E antes, enquanto eu estava no estado, né, com 47 anos mais ou menos, eu vim trabalhar na escola que eu estou até hoje. Até hoje. Qual momento você acha que a trajetória profissional foi mais difícil? Teve mais dificuldade? Olha, foi quando eu tive que trabalhar período integral, né? Em função de eu ter a perda do meu marido, eu precisava financeiramente ir em busca de mais trabalhos. E aí eu tive que fazer a opção de trabalhar o período todo. Inclusive, eu tinha passado no concurso para ser pedagoga da prefeitura. Eu aproveitei o mês de férias no estado, naquela época eu só estava no estado, e fui para Arthur Alvim, que eu fui chamada. Só que eu tinha que sair de casa às 8 e voltar às 22 horas, porque eu tinha que pegar metrô, tudo. E eu lembro bem de uma situação do meu filho, que ele virou para mim e falou, ele estava indo para o 6º ano, né? Naquela época era ginásio. Ele falou para mim, mãe, agora que eu vou precisar tanto de você, né, para me orientar nos trabalhos, tudo, e a senhora vai para a prefeitura? Aí eu fiquei só um mês e desisti. Aí continuei dando aula só no estado, né? E depois também, quando eu passei a trabalhar, né, na escolinha, e para poder melhorar financeiramente, e aí eu fui dar curso no Sebrae. E para mim foi muito difícil, porque eu era facilitadora no Sebrae e era para empresários. E eu não tinha experiência com empresas, né? Era muito conhecimento na área de educação. E aí eu dava curso de liderança, de atendimento ao cliente. Então, exigiu muita força de vontade. Eu lembro que o primeiro curso que eu fui dar, eu estava como vocês. Só que eu estava pior ainda. O processo. Porque a insegurança, né?
Mas aí eu estudei muito, mas foi um período difícil. Mas eu não desisti. Depois, né, eu estudava muito, tudo que estava relacionado à liderança, negociação, conflitos, atendimento ao cliente, mas os primeiros 5 cursos que eu dei foi um período bem difícil, sim. Você acha que eu tenho uma base assim boa, porque eu admiro muito, a minha mãe também é professora, e esse período que, tipo, a gente é muito criança também. A minha mãe, ela teve uma fase também que ela parou de trabalhar pra cuidar dos filhos, né, de mim e da minha irmã. E você acha que esse período que você teve seu filho, tipo, não, na época existia licença maternidade como é hoje ou não? Sim, Já, sim, já tinha na época. já. E você acha que afetou muito pra eles, você, por exemplo, trabalhar tanto? Eu não sei como funcionava, tipo, em questão da sua família, eles ficavam o período todo na escola ou não? Não. Primeiro que naquela época também Aham. era difícil vocês achar escola de período integral. Né? Hoje eles estão com 41 anos, a menina, e 43, meu filho. Então, quando eles eram pequenos, a gente não encontrava. Né? Eu tenho a lembrança que existia só uma escola que eles chamavam de berçário, na Carolina Soares. Quando eu fui visitar, eu saí de lá chorando, porque tava todas assim, aquelas cadeirinhas, crianças sentadas. Eu falei, meu Deus, né? Deixar ele aqui. E aí a família cuidava, né? Então a minha sogra ou a minha mãe que cuidavam dele para mim meio período, né? E no mercado de trabalho, você acha que existia mais rigidez antigamente, como tá em comparação com agora? Em que Em sentido? que elas, com as mulheres. Tanto em questão do cargo para a professora, você acha que cobravam mais as mulheres? Não, eu Ou não, Não? não, nunca senti isso, né? E todas as escolas que eu trabalhei, eu tive a sorte de encontrar diretores muito bons também, e a gente tinha total liberdade para fazer as coisas. Uhum. Você já teve alguma situação que você sentiu que você já sofreu machismo profissional? Ou não? Não, Não? não. Sim. Quer fazer uma pergunta, Manu? Eu quero saber qual foi a maior conquista da senhora no trabalho. Olha, eu acho que são várias, né? Eu acho que a primeira foi aquela barreira, né, do Sebrae, de eu ter conseguido, né? E depois me chamaram várias vezes, sinal que o meu trabalho era bom, né? No Estado também sempre tive muita facilidade. E quando eu iniciei, né, quando a Cristiane, que é a mantenedora da escola, ela me chamou logo no início, né, e que ela queria abrir o ensino fundamental. Uhum. E aí a gente iniciou desde o primeiro ano e hoje nós estamos no médio. Então eu acho que eu tive várias conquistas. E no início eu era coordenadora, Uhum. né? Porque havia uma outra diretora, só no primeiro ano que eu fiquei, e eu trabalhei muito período como coordenadora e diretora da escola. Né? Não tinha um coordenador específico, só quando a gente abriu o fundamental, que daí a Kátia veio trabalhar comigo. E nesse período, eu preparei vários professores, e hoje eu encontro eles, e eles sempre agradecem tudo aquilo. Ah, foi com você que eu aprendi isso, foi com você que eu aprendi aquilo, é graças a você que eu aprendi o meu trabalho hoje. Você disse que começou como professora. Isso. Pra você, tipo, essa sempre foi uma opção ou não? Você tinha outras opções em mente, assim? Eu dizia sempre que se eu não casasse, eu ia ser babá, Aham. né, para cuidar de criança e para conhecer outros países, né? Porque geralmente naquela época babá era a gente que tinha muito dinheiro, né? Então eu dizia, mas a minha opção sempre foi a área Sim. de educação. Eu acho que atualmente também a gente tem mais liberdade, assim, por exemplo, a gente como aluno no terceiro ano, a gente tá numa fase que é um processo que dá muito medo, porque geralmente a gente tem essa cobrança que tem que sair da escola e você já tem que arrumar uma faculdade. Então, enfim, é importante também a gente saber pra a gente se inspirar também, pra ficar mais calma, que eu acho que tudo é um processo.
Então, é bom saber, tipo, você já tinha isso em mente, mas às vezes a gente tem essa cobrança que, não, eu tenho que decidir isso porque isso vai decidir toda a minha carreira e depois eu não vou poder mudar de opção. Então, enfim, mas as escolas antigamente também, em questão de ensino, você acha que melhorou? Agora tem mais oportunidade em questão também para os alunos e as Sim, mulheres? eu acho que teve uma grande mudança, né? Que eu converso com as professoras, principalmente lá na unidade 1, né? Que tem educação infantil, ensino fundamental. Eu acho que hoje tem, com a inteligência artificial, Uhum, na minha época a gente não tinha nem Xerox, né? A gente fazia as atividades através do mimeógrafo. Acho que vocês nunca ouviram nem falar o que é isso, né? Você tinha um stencil, que a gente chamava de stencil, aí você escrevia tudo à mão, uhum, né? Não era digitalizado, ainda logo no começo era tudo à mão, e aí você passava desse mimeógrafo, punha a folhinha, punha algo, ia mexendo, mexendo, mexendo. Para você ia dar uma aula sobre qualquer tema, você teria que ir na biblioteca, ou eu tinha coleções de livros em casa para fazer uma pesquisa para aprimorar aquele conhecimento. Hoje, você coloca lá na inteligência artificial, quero um projeto sobre vacina. Já vem Já vi. inteirinho. Então, e vocês têm muito mais facilidade para Uhum. adquirir esses conhecimentos, né? E na nossa época nem os nossos alunos tinham, né? Para fazer trabalho de grupo, você ia na biblioteca, sentava e não tinha essa troca, né? Mas era importante também, Sim, sim. porque eu lembro quanto a gente se reunia em grupo, um na casa do outro, para poder, né, fazer o trabalho. E isso era muito bom também, essa relação. A senhora acha que a tecnologia piorou ou melhorou o aprendizado dos alunos? Olha, aí eu tenho ainda dúvidas, né, porque eu acho que a tecnologia pôs em prejuízo muita relação do outro, né, Aham. porque não tem olho no olho, não tem o contato físico, e o distanciamento não é bom para as relações. Eu acho que a gente precisa estar perto do outro, abraçar, beijar e não ficar conversando pelo WhatsApp. Então, eu acho que quando não tem esse controle, isso faz muito mal, Sim. né? E já nesse meio, assim, por exemplo, hoje também a gente tem mais oportunidade em questão de vestibular. A minha mãe também, pelo que eu converso com ela, ela falou que na época dela também não existia nem. Como que foi pra você, em questão para estudo? Como que foi pra você ingressar, assim? Eu fiz magistério. Na minha Aham. época, eram 4 anos, né? Uhum. Eu fiz 3 equivalente ao ensino médio Sim. atual. E o quarto era para a gente sair com certificado de magistério, que Uhum. era para ser professora, porque antes não havia necessidade de pedagogia, era só Uhum. magistério. Quando eu estava no terceiro, eu fui fazer vestibular para conhecer. Falei, vou Sim. fazer esse ano, eu tenho conhecimento. E aí eu prestei na PUC e entrei, quando estava no terceiro ainda. E aí eu fiz o terceiro, o quarto, que era o magistério, e o primeiro ano de pedagogia na PUC à noite. Então eu fazia magistério de manhã e à noite pedagogia, né? Mas não tinha também tantas opções Não, de sim. faculdade, não. E muitas das profissões é baseada também em questão de tecnologia, em questão do mercado, em relação à mulher também. Você acha que a tecnologia nesse ambiente ajuda as mulheres também ou acaba prejudicando mais? Em Na área de relação. educação, É, isso. eu acho que ajuda. Aham. Eu acho que ela ajuda. Que é o que eu te falei, em campo de pesquisa, Sim, sim. né? E também como um recurso, Uhum. né? Porque você pode dar uma aula invertida, você pode. Porque as crianças são muito visuais, em casos de Sim. inclusão também é muito importante, porque aí você explora essa área visual. Eu acho Uhum. que é importante. Se a senhora pudesse dar um conselho para quem está se formando hoje,
qual conselho a senhora daria? Primeiro, fazer aquilo que gosta. Tem que ter amor, não se preocupa com o salário. Eu vou fazer isso porque isso dá mais dinheiro. Porque tem que ser alguma coisa prazerosa e que realmente vocês gostam. Você, no mercado de trabalho, você já teve que mudar algum posicionamento seu para você sentir que seria mais respeitada? Ou não? Olha, não, mas eu lutei muito por isso, viu? Eu lutei muito, ainda luto. E o maior desafio que você enfrentou na sua adolescência? Eu enfrentei na minha adolescência. Gente, vocês podem até rir do desafio que eu vou colocar da adolescência. Mas eu, quando era muito assim, sabe, muito emocional, qualquer. Estava namorando, desmanchava, eu sofria muito, muito dramática, sabe? Muito dramática eu era. Assim, o que marcou muito a minha adolescência, assim, o que eu acho nesse sentido foi isso, né? Mas porque eu tinha assim, uma família muito bem estruturada, Sim. muitos amigos, a gente tinha um grupo muito bom e eu morava aqui no bairro do Limão mesmo, porque eu vim com Sim. 13 anos para cá. E a gente passeava junto. Eu acho que isso que eu sinto que hoje não tem. Ia em cinema junto, fazia, antigamente chamava bailinho, né? A gente fechava a casa na lateral, punha luzes, não sei o que, ficava dançando. Então são coisas assim. Né? E também, né, na adolescência, acho que é um questionamento que a gente tem realmente daquilo que vai fazer, se a gente vai sair bem naquilo que a gente se propôs, Tudo né? medo. É porque eu acho que é uma coisa nova. A gente tá sempre acostumada, tipo, a gente tá na fase que a gente cresceu na escola e a nossa rotina seria essa. Todo dia a gente vem pra escola, vai pra casa. Agora a gente tá na época que estuda também pra vestibular. Mas enfim, eu acho que é um período, eu acho que tudo você se acostuma também, como às vezes a gente coloca tanto esse medo que na nossa cabeça você chega lá e não vai ser uma coisa que tipo, acaba sendo totalmente diferente. Então eu acho que é bom a gente colocar expectativa, mas também não acabar sendo tão negativo em relação a isso. E em relação também assim, a esses medos, né, no início da faculdade, eu sempre tinha muito receio, né, de ficar de segunda época, de fazer a prova, todas essas coisas. E aí, às vezes, até hoje, eu sonho que eu tenho que fazer uma prova na faculdade, sabe? E a faculdade, como que era nessa época também? Você acha que mudou muita coisa? Olha, eu foi um tempo. Eu fiz na PUC primeiro, porque eles tinham um trabalho muito assim de discussão, de aberto. E eu peguei um período, né, da repressão, né, da gente sair, estar na faculdade, ter policiais, essas coisas todas. Teve alguma pessoa, alguma mulher que foi uma referência pra senhora? Ser uma mulher que você é hoje? Tem, a minha mãe. A minha mãe foi uma referência. Nós somos, né, 6 irmãos e a minha mãe era muito doente. Ela fez 3 cirurgias de coração, mas ela era lutadora, sabe? Ela não se deixava bater por nada. Então, eu tenho a minha mãe como referência, como uma pessoa lutadora. Nada derrubava, sabe? E a gente tem, né, agora, assim, por conhecimento, Malala, né? Que lutou por uma educação maravilhosa, né? Então, a gente sempre olha para algumas pessoas e vê como referência, né? Um professor, uma professora. Sim. E aí a gente tem essas pessoas como referência. Você disse que quando você era criança, né, a sua família você tinha uma base muito forte. Você acha que isso facilitou bastante em questão também para tipo, sua mãe, ela te apoiava em questão de decisão da escola, da faculdade, no mercado de trabalho também? Sim, Sim. sempre. E
além dela apoiar, né, a gente, Uhum. eu tinha uma segurança, né, Uhum. muito grande. Ainda quando vocês falam em termos de adolescência, né, a gente tem medo que os pais da gente morram, né, Sim, sim. desencarnar, enfim. Porque o meu pai era segurança, meu pai também era modelo, Uhum. né, assim, de batalhador, porque o meu pai foi fazer faculdade quando eu também estava fazendo faculdade, Uhum. porque ele trabalhava na Nestlé e ele era chefe de recursos humanos dentro da Nestlé, e para pegar esse cargo ele precisava fazer uma faculdade. Aí ele foi fazer direito em Sorocaba. Então, meu pai também era um modelo, né, Uhum. de que vai para a luta, essas coisas todas, né? Quando você sentiu que você começou a se tornar a mulher que você é hoje? Quando eu perdi meu marido, Uhum. porque é uma coisa que você, né, perde o chão. E aí eu tinha duas opções. Ou eu poderia ser uma coitadinha, né? Todo mundo olhar para mim e falar, ai, coitada, coitada, Uhum. coitada, né? Ou ser uma vencedora, dizer, não, eu vou caminhar para frente agora, né? E aí cada coisa que eu conseguia fazer era uma vitória, né? Eu ficava me sentindo importante. Eu, puxa, consegui dar um curso no Sebrae, agora eu sou diretora de uma escola. E isso vai mudando o ego da gente, né? Mas eu percebi isso com a morte, porque eu era muito dependente do meu marido quando ele era vivo. Ele me paparicava muito e eu não fazia nada. Quando eu perdi, aí eu fui para a luta, né? E como que foi esse processo para você, assim, como mãe principalmente, para manter, depois que seu marido faleceu, também a relação com seus filhos? Você acha que isso foi algo que... como que você construiu essa relação? Como que foi? A relação, né? A gente era uma família também, assim, todos muito amorosos, tudo. E no começo eles começaram a querer deixar de fazer algumas coisas para estar junto comigo. Ah, eu não vou sair para só não ficar sozinha. Eu não vou. E aí eu disse para eles não, né? Eu já tive, já passei, já fui jovem, tudo. Agora é a vez de vocês. Uhum. Não deixei. Fiz de tudo para que eles caminhassem. E eles caminharam, porque eles também deram uma guinada na vida deles, né? De sair de escola particular para ir para o Estado. Eles também foram enfrentando as coisas e começaram a trabalhar também, né? Para poder ajudar. Se você pudesse dar um conselho para os adolescentes de hoje em dia, qual seria? Primeiro, aproveitem bastante. Uhum. Eu acho que vocês têm que aproveitar que nem esse momento aqui, né? Estar com o outro sempre, conviver muito em grupo e façam sempre tudo com muito amor, gente. Mas também aproveitem. Eu sei que existe uma cobrança e eu não quero fazer esse papel hoje, Uhum. de estar aqui cobrando, pelo amor de Deus. Mas aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo, né? Porque que nem o que vocês estão fazendo aqui já é uma oportunidade para ver se é algum caminho que vocês querem seguir, né? Jornalismo, né? O audiovisuais. Então, isso é muito importante, né? Sim, e para fechar, o que a senhora falaria para sua versão adolescente? Para minha versão adolescente. Olha, você conseguiu muitas coisas, sabe? Venceu muitas barreiras, né? E agora eu fico orgulhosa de você. Você foi forte, corajosa. Acho que seria essa a minha versão para adolescente, porque eu era toda tímida, medrosa, não falava em público. Olha aqui, agora eu estou falando, viu? Então, acho que é isso. A gente queria agradecer por você ter vindo. Pra gente é um privilégio você estar aqui com a gente. Acho que em questão também de geração, você é uma figura que acaba influenciando também pra gente. E eu acho que é isso. Esse foi o nosso primeiro Cinecast. E eu agradeço a oportunidade. Obrigada, E amo vocês, A gente minhas também te meninas ama. lindas.
Nós estamos com a nossa querida mantenedora, Cristiane de Francisco, para conhecer um pouco mais da história da escola e sua trajetória profissional. Para começar, a gente queria saber como que foi o processo da sua jornada, como que começou tudo. Primeiro, boa tarde, Boa tarde. meninas. Agradeço o convite, fiquei muito feliz. Uhum. Então, vamos lá, né? Minha trajetória, ou a trajetória da escola? Primeiro, a sua. A minha? A sua. Bom, eu estudei, comecei minha trajetória, né, da área, fiz magistério no Mackenzie, Uhum. e depois eu fiz pedagogia, direção de escola, né, na Unip. Me formei, né, mas eu já trabalhava na escola aqui. Uhum. Na verdade, assim, quando eu fundei a escola, eu estava estudando ainda, era muito nova. Eu tinha 19 anos. Nossa. Não, minto, eu tinha 17 anos, eu não tinha, não podia nem assinar ainda Uhum. pelos documentos. Então, nessa época, a gente fundou a escola, eu e a minha cunhada, que era uma pessoa que já era bem mais velha. Então, eu comecei com ela nesse formato e eu estava estudando ainda. Eu não era nem formada ainda, não podia nem assinar pela escola. Então, foi assim que eu comecei nessa parte de estudos. Uhum. E assim foi que a gente fundou a escola em 1985. Completou 40 aninhos aí o ano passado. Em julho do ano passado, 40 aninhos aí. E qual que foi a origem dessa ideia de fundar uma escola? Então, Sempre na teve essa verdade, foi vontade? dela. É assim, eu já estava fazendo magistério, então é algo que eu já gostava da área, né? Uhum. E ela que teve a ideia, justamente, né? Porque eu já estava estudando nessa área, ela era de uma outra área diferente. E ela que me convidou, se eu não gostaria, né? E aí eu era muito nova ainda, cheguei para meus pais, né? Ai, né? E rola, né? Uma força tal. E aí eles abraçaram super a ideia. E eles que montaram toda a escola, né? Junto com a minha cunhada, né? E nós montamos desde o zero do início, a gente fundou a escola. E meus pais que, na ocasião, financiaram e abraçaram essa ideia, né? Então, eu agradeço e devo eles até hoje tudo isso, né? Todo esse apoio. Esse foi seu primeiro emprego ou não? Você teve outros empregos antes disso? Foi o primeiro. Nunca tinha trabalhado, já comecei direto aqui. Nossa, já caiu no parque, não. Já, assim, já caí direto no baile e nunca tive nenhuma outra experiência. Então, tudo que eu aprendi, que eu vivi, tudo foi aqui através da escola, né? Sem nada anterior. E qual você acha que foi a maior dificuldade em fundar uma instituição de ensino? Olha, isso é um trabalho bem complexo, né? A fundação até é muito burocrática, é tudo muito burocrático, porque tem muitos órgãos que a gente responde, diretoria de ensino, então é uma coisa muito séria, bem complexa, bem burocrático, né? Então não é fácil dia a dia, mas a gente acostuma, né? 40 anos também, né? Já dá para ter acostumado com isso. Mas a maior dificuldade mesmo, acho que é essa questão toda burocrática, a gente tem que ficar o tempo inteiro muito atento, né? Nada pode falhar. A gente mexe com vidas. Então, Sim. assim, você não pode errar, você não pode falhar. Então, e a gente tem muita cobrança também de todas as, né? Dos órgãos competentes, dos pais, de professor, de direção. Então, assim, tem, né? A cobrança é o tempo todo. Tem cobrança do teu lado. E a gente não pode falhar. Então, essa responsabilidade que eu acho que é o que, né, pega um pouco mais de tudo, né? Porque trabalho a gente está acostumado a arregaçar a manga e vamos trabalhar. Então a gente já acostumou assim desde sempre, o trabalho é frenético, ele não para. Então a gente brinca que sai aqui do horário comercial, né? E a gente vai para casa e continua trabalhando. Então tem época do ano que a gente tá meia-noite tá trabalhando lá. E, então, assim, é muita coisa, né? É muita coisa que a gente tem que cumprir, não dá para deixar para depois. Então a gente fala que é sempre, ele tá apagando fogo, né? Então, mas acho que a maior parte é essa responsabilidade mesmo, de ter que cumprir com todas as obrigações e, né? Isso é A escola, tipo, ela evoluiu. Como que era no início? Porque a gente tava aqui também falando com a Sueli, ela falou que o ensino médio também foi um processo, que não tinha antes. Como que foi isso? Então, logo no início, nós abrimos só como educação infantil. Inclusive, a sede ficava aqui na Avenida Mandaki. E você sabe como que era o nome? Era fazendinha. Exatamente. Por que era fazendinha? Porque a sede mesmo, o prédio, ele parecia uma fazendinha.
ele tinha uma área muito grande, né? Um terreno muito grande, gramado do lado, então... E a casa, assim, era um estilo mais antigo. A gente falava, nossa, parece uma fazendinha. Aí começou a brincadeira fazendinha, acabou ficando fazendinha, né? E aí a gente trabalhou só com educação infantil por bastante tempo. Eu não sei certo, assim, anos, né? Mas vamos dizer, 10 anos. Só com educação infantil. Aí nós mudamos a sede para uma sede própria, que é onde hoje é a unidade 1, aqui na Celestino Borrou. E aí quando nós mudamos para essa sede, a gente começou a implantar o ensino fundamental 1. Então a gente foi fazendo progressivamente. Então nós iniciamos o primeiro ano, depois segundo, e aí foi caminhando, né? Mas só quando nós mudamos para cá. Depois, paramos lá antes era a 4ª série, né? Depois que ficou o 5º ano. Como se hoje fosse o 5º ano. E aí nós resolvemos, né, fizemos um outro processo para essa mudança de ciclo novamente, a partir do 6º ano. E aí mas houve um intervalo aí. Não foi, acho que no mesmo ano, se eu não me engano, talvez tenha pulado um ano, e eu não tenho bem certeza desse dado. Mas os próprios os alunos, eles pediam muito essa continuidade, né? Tem até posso fazer que eu lembrei de uma situação, né? A gente vai contando a história, eu vou lembrando agora das coisas, né? Que é muita coisa que aconteceu. Não era certeza daquele ano da gente implantar o 6º ano. E os alunos do 5º ano estavam desesperados para a continuidade. Sim. Então, assim, eles me chamavam para reunião na sala, sabe? Um negócio assim, me impressionava, né? E aí, né? E aí eles fizeram um baixo-assinado. E assim, eles fizeram um baixo-assinado sério, sabe? Alguém ajudou na época, não sei. E me chamaram lá para uma reunião. E aí eu falei, fui explicando, né? Eles eram pequenos. Eu falei, gente, mas não é assim esse processo, né? Requer recurso financeiro e tal. E aí eles criaram a solução. E a mesada deles, eles iam fazer um cofrinho da sala. Eles mesmos iam dar um jeito. E aí o cofrinho deles ia resolver todos os problemas. A mesada deles. Aí foi assim, eu falei assim, gente, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu não posso decepcioná-los. E aí a gente conseguiu. Foi assim, um ano bem... Aliás, em 2 meses, a gente fez toda uma reforma e ampliação. Construiu as salas ali de cima, fez aquele outro andar. Assim, todo mundo chamava os engenheiros assim, não dá tempo. Eu falei, vai ter que dar, né? E deu assim, no limite, quase infartei a Sueli, porque vocês conhecem, né? Sim. Ela desesperada, não vai dar tempo, prazo, diretoria de ensino. Eu falei, vai dar. Trabalhavam dia e noite e a gente conseguiu, porque para essa ampliação do 6º em diante, nós não tínhamos a quantidade de salas suficiente. E aí deu tudo certo. Saiu no último minuto, assim, publicou no Diário Oficial, no domingo à noite, as aulas começavam na segunda. Caramba. Foi isso, Já estava assim, com matrícula do pessoal do 5º também. Isso, queria continuar. Isso, exatamente. Pessoal, a gente não poderia só iniciar antes de sair no diário. Eu falei, vai dar, senão nós vamos ter que adiar o início das aulas, né? E aí deu tudo certo, foi assim, na última hora, e tudo caminhou. Bom, daí foi 6º, 7º, 9º. Chegou no 9º ano, o mesmo processo. E agora? Nossa, o ensino médio já estava na escola. Já estava. Já estava. Então, aí, da mesma forma, não comportava no mesmo local o ensino médio. Aí que nós abrimos a 2ª unidade, que até então era uma unidade só. Sim. Aí que nós fomos lá primeiro para a Rua dos Rodrigues e que ali começou a partir do 1º médio também progressivamente. E isso tem mais ou menos uns 10 anos, eu acho, 10, 11 anos. Então, essa foi mais ou menos, resumindo um pouquinho, né, 40 anos em 2 minutos. Um pouquinho mais, né? Eu falo um pouco muito, mas é isso. Resumindo, mais ou menos, essa foi a trajetória. Você acha que atualmente tem mais dificuldades para se abrir uma escola do que na época que você abriu? Olha, eu acho que hoje é mais burocrático, né? Do que antes. Eu acho que antes talvez tinham menos exigências, né? Então, acho que as coisas vão mudando. Então, eu acho que se fosse abrir hoje uma escola do zero, eu acho que seria mais burocrático, talvez, né? Algumas coisas. Tem algumas coisas que não mudam, né? É autorização, vistoria, tem a área, mas acho que hoje em dia é mais complexo, eu acho, um pouco. E você era muito nova quando começou tudo isso. Como que você sente essa diferença, por exemplo?
ser mulher, eu acho, no mercado de trabalho também. Como que é essa diferença em relação para um homem, por exemplo, no cargo que você está? Como que você sente essa diferença? Olha, eu não sinto uma diferença. Não. Assim, eu não sei também porque eu acho que, assim, na área, principalmente antigamente, né? Na área da educação, eu acho que o volume maior eram mais mulheres, né? Eu acho que os homens foram entrando na parte de educação, posso estar até errada, mas assim, eu acho que era mais, assim, a gente ficava ali numa bolha, né? Sim. Até professores, né? Educação infantil, era só professora mulher, né? Direção era mulher, coordenação. Então, tinha professor, era professor de judô só, né? Sim. Hoje eu acho que tem muito mais homens na educação, tanto na direção, coordenação, né? Professores. Tá certo que educação infantil até hoje é assim, né? São mais mulheres. Mas assim, a gente sempre trabalhou só em mulheres. E como nunca teve, assim, a gente não teve muito ali contato, então eu não sei, né? Eu acho que não vejo, assim, muita diferença. Tem diferença, sim, se você for falar de época, né? Antigamente é diferente, né? Um pouco, as mulheres no trabalho no geral, né? Enfim, isso eu acho que tem bastante diferença, né? Hoje em dia as mulheres estão muito mais ativas em todas as áreas, já não se tem, né, a discriminação, vou chamar assim, que tinha antigamente, não sei nem se é esse o termo, né? Era mais mesmo, era uma, como fala? Cultura da época, né? Era diferente, as mulheres ficavam em casa, né? A mulher não ia trabalhar fora, né? Sim. Então a mulher era mãe, cuidava da casa, do trabalho, e eu acho que as próprias mulheres talvez nem se sentissem inferiorizadas, por isso era uma cultura, era o normal da época, né? Aí acho que aos poucos que foi passando, as mulheres tinha aquelas mais, né? Que começaram a mais lutar pelos direitos, por que eu não posso isso, aquilo, e aí foi passando um processo aí de mudança, né, de cultura até o dia de hoje. Hoje eu acho que assim, talvez até tenha ainda um pouco, né, esse processo. Eu nunca vivenciei nada disso, né, pra mim, mas talvez até tenha, mas acho que bem menos, né? Acho que hoje em dia as coisas já estão muito mais abertas, né? Sim. Que é bom, graças a Deus, né? Puxando esse gancho, você falou que você fundou a escola com a sua cunhada. Teve um período que você ficou sozinha como mantenedora. Como foi conciliar a escola, família? Complicado, porque foi um bom período aí que eu fiquei sozinha. E eu também tive filhos muito nova e trabalhando já na escola, né? Todos eles nasceram na escola e eu tinha que conciliar tudo, era casa, escola, né? O trabalho, os filhos pequenos. Então eu falo que a minha licença de maternidade foi na escola, porque todos os meus filhos, desde o primeiro, com 15 dias já estava na escola, né? Exatamente, eu trabalhava, já ia junto. Então assim, é o que dava para fazer na época. Não tinha como eu delegar para quem, né? Eu tinha que dar conta do recado e tinha as responsabilidades. Então, vamos junto, vamos trabalhar junto. Então, foi bem complicado, foi uma época difícil, né? Apesar que naquela época a escola era menor, era só educação infantil, mas não é fácil, né? Realmente foi um período complicado. Aí depois, eles também foram crescendo, a escola foi crescendo também junto, e depois, aí os meus próprios filhos vieram trabalhar comigo. Mas isso também, eles já eram adultos, né? Mas eu fiquei por depois uns 10 anos com a sociedade da minha cunhada, talvez uns quase 20 sozinha, e aí faz uns 10 anos que aí ficou bem mais tranquilo também, que aí nós somos em 4 agora, então aí o trabalho flui bem legal, né? Que a gente tem com quem dividir, e aí eles já são mais novos, então já tem uma geração mais, né? Vamos fazer e acontecer, já trazem ideias novas, né? Um outro ritmo também. Então agora tá muito bom. E nesse cargo que você tá sendo mulher, como que é pra você? Como que você usa dessa experiência atualmente também? Como que é? Olha, acho que pra mim é tudo muito normal, assim como sempre foi, que nem eu falei. Eu nunca nunca me senti diferente em nenhum momento, né? Eu vejo as pessoas assim também dessa forma, né? E acho que é assim que deve ser, né? Eu acho que não é rotular ou homem ou mulher, é pela capacidade, pelo
como é que fala? Pelo interesse, pela desenvoltura, né? Pela cultura. Então, eu acho que é assim que também tem que ser, né? Então, eu vejo mais é isso, as pessoas que têm mais capacidade, as pessoas que têm vontade, tem as pessoas que, né? Então, pessoas, né? Não homem e mulher, eu não vejo assim uma diferença. E também nunca tive nenhuma experiência, assim, por ser mulher, ou tratada diferente, ou não ter conseguido alguma coisa. Não, eu nunca... Ou não percebi. Foi uma coisa sutil da época, que era hábito, que era costume, e o negócio fluiu, né? Mas eu não vejo, nunca tive nenhuma dificuldade. Nunca enfrentei nenhum tipo de problema. Eu acho que, não sei se é pela área que eu trabalho, talvez se eu tivesse em outras áreas, né? Fora da bolha que eu falo aqui de escola, que é a maioria mulher, né? Não tem esse problema, talvez eu tivesse enfrentado alguns problemas, mas nunca tive. Você falou que você fez faculdade de pedagogia? Isso. Você exerceu como professora algum tempo? Não, nunca exerci, não. Lá no comecinho, porque eu sou bailarina também, né? Sério? Legal. Fui, né? E naquela época eu ainda estava no municipal, depois eu acabei parando, depois que eu casei e tal, aí acabei parando. E aí eu dei um pouco de aulas de balé, logo no início lá, mas aí também depois não consegui conciliar e aí eu parei, né? Mas foi a única experiência, assim, de dar aula. Ou é lógico, às vezes alguma eventualidade, precisou, vai lá, faltou alguém, alguma coisa, mais no início, mas nunca fui mesmo professora, né? Nunca trabalhei na área, não. Já fui sempre na direção mesmo, nessa parte. Quando você começou, você sentia, né, mais jovem, que tinha esse peso pra você, pra tipo assim, você fez pedagogia? Isso. Tinha essa cobrança pra você também fazer faculdade e logo depois já começar na área do trabalho ou não? Você disse como assim, se tinha cobrança, eu fazer a faculdade, é isso? Isso, e logo depois já exercer uma função, tipo, trabalhando. Certo. Olha, eu não foi direto que eu fiz a faculdade. Eu esperei vários anos até, né, por conta da correria, né, tudo mais. Depois eu fui fazer até à noite, né? Eu já tinha até os filhos, entendeu? Então foi um outro processo também que não foi simples, né? Porque aí, além de tudo isso, filhos, casa, trabalho, até de noite, faculdade, aí, né? Foi um período aí de uns 4, 5 anos que foi mais corrido ainda. Na verdade, assim, essa cobrança, na verdade, era minha mesmo, porque eu precisava ter o curso, né? Então, eu tinha que, assim que deu uma oportunidade, né? Aí eu corri para fazer, porque eu precisava ter, né? Eu tenho, né, a minha escola, então eu tenho que ter o curso. Aí eu fiz até a administração escolar, né? Para você ter toda essa... Eu precisava disso. Eu tinha pessoa responsável que assinava pela área, mas eu tinha que ter também o curso. Então, acho que foi mais uma cobrança minha mesmo, a necessidade, né? Tem alguém, alguma pessoa que você se inspira, admirava, que tornou você a mulher que você é hoje? Olha... Bom, a família, né? A gente sempre tem, né? A minha mãe é uma grande inspiração, né? Até por conta, ela sempre foi muito ligada à área de educação, de estudo, na verdade. Ela foi uma pessoa com sede de aprender até hoje. Hoje ela tem 88 anos e agora está um pouquinho mais, né? Devagar, assim, mas ela sempre estudou a vida inteira. Então, ela posso contar um pouquinho da história rápida dela? Pode, só para mim, sei lá. Ela foi uma dessas pessoas que lá, né, de antigamente, sofreu muito essa parte de não poder estudar, porque ela conta, a gente fica até chocada um pouco hoje, né, nos dias de hoje, que não é assim na família dela, era acho que uma cultura da época mesmo. Ela queria sempre muito estudar. E, na ocasião, a mulher não precisava estudar. Não, só precisa aprender a cozinhar, lavar louça, costurar, tá ótimo. Faz até o quinta série, 5º ano, né? E tá tudo certo, não precisa mais do que isso, né? E aí esse foi um grande trauma dela, porque ela estudou até essa época, e aí ela chorava, ela queria estudar. Ela falou, não precisa. Colocaram ela para aprender a fazer cabelo, essas coisas, unha, e ela
ela chorava com aquilo, ela falou assim, mas meu Deus. E aí ela lutou, ela foi uma autodidata, na ocasião ela contou que tinha uns, não sei se é telecurso, se é isso que falavam, pela televisão. Então ela começou a estudar pela televisão que tinha e ela fez toda essa parte como se fosse hoje em dia o ensino fundamental 2, médio e tudo mais. Ela foi, marcou, ela foi, fez a prova, passou, se formou. Aí nós já tínhamos nascido os filhos, foi fazer a faculdade, e aí ela fez vários cursos no exterior, várias línguas, e ela nunca parou de estudar. Escreveu livro, então aquilo para ela foi uma coisa tão que ela não concordava, que isso impulsionou assim, que ela só queria saber de estudar, tudo para ela era estudo, entendeu? Então, acho que eu também nasci nisso, ela dando muito essa importância da educação, de estudar, né? Então, eu acho que talvez, né, cresci vendo esse esforço dela, né, de correr atrás, né? Mesmo quando a gente já era grande, ela ia estudar fora, fazer cursos diferentes, não só de língua, trabalhou com isso também, ela também se formou de professora, chegou a trabalhar um pouco, mas aí ela foi mais para essa área de cursos no exterior. Ela acompanhava grupos de adolescentes. Então, talvez tenha sido mais essa inspiração, acho que veio daí. Nesse processo, qual que foi o momento mais difícil para você na sua trajetória profissional? O momento mais difícil? Nossa, é difícil, né? Tiveram muitos assim, né? Um mais difícil, eu nem sei te dizer, não me vem nada assim. O momento mais difícil? Talvez essas fases aí, né, de cada etapa que a gente tinha que cumprir, né, de ampliação, aquele desespero, vai conseguir, não vai, né? Talvez tenha sido esses processos de ampliação e de mudanças. Sim, teve um que foi bem difícil também, pandemia. Nossa, imagina. Essa fase não foi para todo mundo, sim. né? Essa fase da pandemia, gente, foi assim, um negócio inacreditável, né? Tudo assim virou de pernas pro ar, então foi um desafio que do dia pra noite a gente teve que se reinventar, ninguém sabia, e a gente teve que criar, né? Todo um processo novo de ensino, tudo novo, né? Um planejamento, aula online, então aquilo foi. Ali sim a gente não soube que foi dormir por muitos meses. Assim, né? Eu lembro que a gente trabalhava, estava os 4 lá em casa, né? Que estava tudo fechado, ia lá e tal. A gente não parava nem para comer. Aí vinha meu marido lá com um pratinho, colocava assim na mesa assim de cada um, e ali a gente ia. E assim, era um negócio, todo mundo, os pais desesperados, porque estava todo mundo, não sabia o que ia acontecer, né? Então a gente tinha que atender todo mundo e a gente não dava conta. Então nós estávamos em várias pessoas, ali trabalhando no WhatsApp direto, tentando responder todo mundo, e-mail, e não dava conta. A gente olhava, aquela lista crescia. 300 mensagens, sabe, para responder. Então esse acho que foi um dos momentos mais difíceis da gente não saber o que ia acontecer, né? Todo mundo vai fechar, o que vai acontecer? Então acho que foi o pior de todas as fases. A pior acho que foi essa. Com certeza. Foi que você começou a sentir que você se tornou melhor que você hoje? Tipo, quando foi que você percebeu isso? Eu nunca nem percebi, sou um pouco desligada, né? Então, não sei, eu também me cobro muito, assim, eu acho que eu tenho muito de falha, sabe? Eu sempre acho que, nossa, eu devia ter feito diferente, nossa, eu tenho que ser diferente, eu tenho muita falha, não consigo fazer isso, né? Então, eu me cobro muito. Então, eu sei que eu sou capaz de várias coisas, né? Tudo isso, mas eu sempre me cobro muito. Eu sempre acho que é menos do que eu deveria, do que eu poderia ser, na verdade, né? Então, mas esse é todo um processo, né? Que vem, lógico, né? Que tiveram várias fases, uma evolução, né? A gente vai evoluindo. Eu comecei criança, vamos dizer, né? Se eu não tinha 18 anos, eu ainda era criança. Tinha a nossa idade. Exatamente, né? Imagina. Isso, né? Loucura. Não é? Exatamente. Eu falo, tudo. É que também essa parte era mais também na época. Tudo parece que era um pouco antes, né?
essas pessoas tinham filho antes, casavam antes. Então, assim, com 21 anos eu já estava casada. Não, perdão. Com 19 anos eu já estava casada. Com 21 anos nasceu minha primeira filha. Então, assim, então é tudo mais cedo, né? Então, eu tive responsabilidades muito nova e muito cedo. Então, aí você vai evoluindo, né? Eu percebo muita mudança do que eu era, do que eu sou hoje, é óbvio, né? Todo mundo você vai tendo essa evolução. Mas eu me cobro muito, eu acho que eu sempre deveria ser melhor do que eu sou ainda, né? Mas a gente continua, né? O processo, né? Sempre aprendendo. Bom, acho que é isso, então. A gente quer agradecer pela sua presença. Foi muito especial a gente ter duas figuras muito importantes também aqui na nossa escola, pra gente saber todo esse processo. Obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço, viu? Muito sucesso para vocês, Obrigada. no Sericast. Obrigada. Vocês vão voar, eu tenho certeza, são duas âncoras maravilhosas. Obrigada.